A paz, queridos, programa Semeando Vida, bom estarmos juntos. Pastor Márcio Bretas, a paz do Senhor. Graça e paz, meu pastor, graça e paz você que nos acompanha. Obrigado aí pela tua audiência, tá? Obrigado pelo teu contato. Continue aí participando pelo Facebook, se inscreva lá no canal do YouTube e também pela Rádio Sudoeste. Que Deus te abençoe. Pastor Márcio, eu tenho estado na Rádio Sudoeste, né, desde novo convertido. Me lembro de um programa que tínhamos, né, de madrugada, acho que era Missionários da Madrugada. Assembleia de Deus, né, Ministério de Madureira, o pastor Fabrício Valadares, olha. E nós vimos para a rádio, né, de madrugada, e ali a gente, na programação, quantas pessoas, né, eram alcançadas pelo Evangelho. E está aí nós de novo, esses anos todos aí, nessa rádio que tem abençoado muitas vidas. Pastor, o Salmo 23 é um salmo lindo, né? A maioria do crente, aquele que não é crente, conhece também esse salmo, onde o salmista escreve que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele continua dizendo que ele me faz deitar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas, né? O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo me prometeu. Até aqui a gente vê um salmista, né, trazendo o pensamento desse pastor que guia, que direciona, que ensina. Mas todo pai, quando quer ensinar o filho, faz desse jeito. Qualquer gritinho do Mateus, eu corria para ver o que era. Hoje não é qualquer grito que eu vou, não. Hoje eu percebo no grito dele qual é o sentimento. Meu filho caía no chão, eu corria para levantá-lo. Hoje meu filho cai, eu vou ver qual é a gravidade, deixo ele aprender a se levantar. Então, em muitos momentos na idade daquilo que era meu filho, eu deixei que nada faltasse para ele, eu levei ele para águas tranquilas, mas hoje, apesar de ainda jovem, eu percebo que eu preciso ensiná-lo aquilo que diz no versículo 4. Existe um momento de escuridão, existe um momento de vale, de sombra e morte, que se não tivermos maduros para passar, teremos dificuldade. Quando o Senhor constrói no Salmo dizendo que nada me falta, Ele está dizendo que não vai faltar lugar de descanso, mas também não vai faltar lugar para ficar aflito. Não vai faltar pessoas que me fazem sentir alegria, mas também não vai faltar pessoas que me fazem ficar tristes. Não vai me faltar situações de abundância, como também não vai me faltar situações de escassez. A Bíblia, né, vem nos ensinar a suportar aquilo que são as muitas dificuldades. E esse salmo aqui não quer dizer que nada vai me faltar essa coisa boa, porque o raciocínio de muitos naquilo que é ensinar a palavra é dizer que nada vai te faltar, que Deus vai te completar em tudo. E não é dessa forma. A plenitude que o Senhor traz para nós nos faz ser completo para suportarmos tudo. O Senhor nos leva a lugares, né, de águas tranquilas e pastos verdejantes, mas também tem um vale da sombra e da morte, mas a gente nunca está sozinho. A Bíblia diz que Ele está conosco e Ele nos protege e nos dá direção. O problema hoje, nesse tempo, é a infantilidade e imaturidade de pessoas que querem ser nutridas nas suas carências, que não querem caminhar na escuridão, nas dificuldades, quer que a gente facilite aquilo que é a trajetória e caminhada. Pastor, isso é sério e grave, porque existem aqueles que tentam fazer isso. Estão morrendo espiritualmente, tanto eles quanto as suas ovelhas. É o pastor, é o líder que quer fazer ou imprimir uma situação, né, de não deixar a sua ovelha, o seu filho, crescer e amadurecer com as coisas da vida. Porque um dia falta, cara. Um dia o pastor morre, um dia o pai morre, a mãe vai embora, e o filho que ficou? Qual a maturidade que tem? Qual o aprendizado de vida? E, infelizmente, hoje, muitos têm agido assim, tirado daquilo que é a probabilidade de um crescimento, amadurecimento do ser, seja filho, seja ovelha, seja filha, não importa, mas aquilo que é a necessidade de amadurecermos. O salmista fala sobre isso. Aí a gente entende que Davi, antes de ser rei, né, ele foi pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas que eram do pai dele. E aí eu posso imaginar os momentos que Davi teve com as ovelhas ali, de cuidado, de brincar com as ovelhas, de fazer um carinho, sabe, de dar o alimento, mas também teve os momentos onde vieram urso, vieram leões, e ele lutou para que as ovelhas não se perdessem. E aí a gente entende um momento desse de carinho, mas também a gente entende que o pastor
quando falava com a ovelha atendia a voz do pastor. Então Davi teve uma experiência nessa área como pastor, mas também ele entendeu qual era o posicionamento da ovelha. E ele enxerga Deus como pastor dele porque ele se colocou na posição de ovelha, sabe? E ele sabia, e talvez ele lembrava no tempo que as ovelhas estavam lá num pasto legal, mas no tempo também de chuva, de frio, no tempo das bestas feras virem querer atacar as suas ovelhas, e ele passou por isso, ele viveu isso, num tempo que estava no palácio, daqui a pouco estava sendo atacado pelo filho, daqui a pouco Saul, antes dele tomar posse daquilo que era o reinado. Então ele viveu muitas situações onde ele errou e teve que pagar o preço pelo seu erro, e Deus não interferiu naquilo que ele precisava passar. Então a gente precisa entender isso, querido, não é porque somos ovelhas que o pastor não vai permitir que a gente viva algumas coisas, e muitas delas são por conta das nossas decisões, né? O interessante, pastor, é que muita gente hoje não tem essa visão de Deus como pai e como pastor. Tem a visão de Deus como aquele que vai safar, como aquele que vai, sabe, abrir uma porta, como aquele que vai enviar um dinheiro, eu não sei, né? A questão é relacionamento com Deus. Enxergue-o como pai, se coloque na posição de filho, mas eu só consigo enxergar Deus como pai se eu me colocar na posição de filho. Eu só consigo enxergar Deus como pastor se eu me colocar na posição de ovelha. O problema é esse, é que é bode, né? O problema é que não é filho, é enteado, e aí quer receber do pai ou do pastor um cuidado que ele mesmo não valoriza e não enxerga dessa forma. Há um esforço, né, nesse tempo, onde Deus estava imprimindo no pequeno Davi, né, de tirar ele de trás das malhadas, um DNA e um caráter, porque Davi sempre foi um guerreiro, sempre foi um camarada que enfrentou leão, urso, sempre foi esse cara. Talvez tenha falhado como pai em algumas atitudes, mas era um pai amoroso. Tanto que quando Absalão morre, ele diz: meu filho Absalão, um sentimento de dor, retratando aquilo que ele não conseguiu fazer por omissão, por não saber. Quando morreu aquelezinho do pecado, que ele jejuou, ele orou, ele sofreu por conta do bebezinho. Então você vê esse cara amoroso também, que chega para Deus e fala assim: Deus, retire tudo de mim, mas não retire de mim teu espírito, né? Mas aquilo que Deus permitiu, né, que Davi viesse a passar, porque foram as decisões, Deus não interferiu nas decisões de Davi. Aquele que era o homem segundo o coração de Deus, Deus não interferiu. Davi estava lá na varanda, olhou para Batseba, quis, e Deus não interferiu. Deus não interferiu na decisão de Caim e Abel. Ele falou assim: Caim, presta atenção, o mal está batendo a porta, cara, cabe a você dominar. Deus não interfere. E tem muito pastor, muito líder de célula, esse negócio todo aí, querendo interferir, cara, nas decisões que a pessoa precisa aprender a buscar em Deus, ter as suas experiências para poder amadurecer no Evangelho. E tem tanta gente se perdendo por conta disso, pastor Márcio. E muitas vezes a pessoa precisa quebrar a cara, né? Mas aí fica ali tentando, ou seja, não há um crescimento, né, para aquela ovelha. Aí o senhor estava dando o exemplo aí do Mateus. É a mesma coisa. Mateus vai precisar passar por algumas coisas, assim como as minhas filhas, para aprender, para gerar nelas um crescimento. Nós precisamos passar por coisas também que o pai e a mãe tiveram que deixar, para você poder aprender e saber o que é certo e o que é errado. Legal que Davi, quando vai falar para Salomão, né? Davi tá pendurando a chuteira, né? Chama Salomão e fala assim: olha, seja homem. De tudo que Davi falou, isso aí, mano, seja homem, rapaz. Eu aprendi, pô. Então você agora aprenda a ser homem. E no final da história você vê que... Engraçado que ele fala para Salomão que foi um filho que não deu apurrinhação para ele. Absalão apurrinhou, os outros filhos lá apurrinharam, Salomão não. E ele fala para Salomão: seja homem. Então, talvez foi esse erro, pastor, que Davi cometeu lá atrás com os outros filhos. Que não quis cometer de novo. Eu tenho uma palavra para você, a gente usa muito aquela expressão, né? Aquela frase grega, vergonha na cara. Gênero humano, seja homem, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe e fique na paz.